Shani na Ro Nawaho Anton Ikano na Anton Tsainte ano na Anton Yoshin Riaio ano Yakanaho Henri Yoshin Rishun Tsaimpai Gaunki Caravaniki na Antônio Shinriaio Antsanki Charano Antônio Shinamano Nikusa Shona no Nikusa Paunima Atu Chiwasho na sua na Anton Yoshinriteano ga Kanaho Waki no Gaunki Garavaniki Mantonho Shin Xarapaton Manton China Xarapaton Ari Mari Tsai Yamano Maho Xarasan Tsaino Ruana wa Manan Ruana wa Anu Anto Manan Ratao Kawani Ruana wa Wakubo Ruana wa Manawo House. Página 11, muito grato pela sua presença. Um prazer também, meu prazer também, tá? É Sua bom. presença. Querido irmão, muito grato. Muito grato eu também pela oportunidade, por dar espaço aqui a este líder, a este homem que tem sempre mensagens tão boas para nós. Muito grato por teres proporcionado este encontro. Então, prazer. Quem é o Pajé Onça? O Pajé Onça é o Caraçu e a Wanauá. Então, eu sou filho de um grande líder espiritual da nossa tribo, Yawanawá, que se chama Yawarani. Eu venho dessa raiz. Eu estou muito feliz, como eu falei aqui nos pedidos da oração, nunca tive oportunidade, mas o grande Espírito sempre abre as portas, para que tudo aconteça, E eu estou aqui, porque o grande Espírito nos abriu a porta e nos trouxe até aqui, E ficando aqui em frente, uma câmara, para trazer, essa mensagem vindo da floresta, Então eu agradeço muito no Kanshani, o grande Espírito, para hoje estar aqui, aqui através, do meu amigo Diogo, que, ele teve, como chegar na floresta através de comunicação, e o que foi que ele foi fazer lá? Ele foi atrás de conhecimento espiritual. Grato, Pajé. E quem é o Diogo? Quem é o Diogo Freitas? Então, o Diogo Freitas, essa sempre foi uma pergunta que me foi difícil responder. Hoje em dia, com mais sabedoria, mais maturidade, posso dizer que este Diogo é um conjunto de Diogos que correu muitos caminhos, teve muitas experiências na vida para chegar até hoje aqui. A este caminho onde
eu sempre consegui manter esta conexão e esta observação do divino, não olhar para cima, mas olhar para as coisas que estão à nossa volta, nas árvores, nos animais, no vento, no pôr do sol, numa lua cheia, e sempre encontrei esse conhecimento vivo junto dos povos originários, dos povos nativos, e quis então o grande espírito que nos últimos anos o meu caminho tivesse ido cada vez mais para aí, e quis o grande espírito levar-me à floresta e conhecer a casa aqui do Pecaraçu e poder ter tido o privilégio, a bênção, ter passado lá uma temporada na floresta a aprender, tal como eu senti o chamado e tive essa visão, e aconteceu. Aconteceu. E quem é o povo Yawanawá? Então, o povo Yawanawá, né, ela vem das nossas histórias antigas, né, que morava um povo, né, e aí eles um dia saíram para a floresta, né, para fazer uma caçada tradicional, e quando chegaram lá, né, fizeram uma limpeza na beira do garapé, e todo mundo estava trabalhando aí, né, saiu uma velhinha, foi para pegar uma água para preparar lá um suco, né, que é suco que nós chamamos machu, que é a nossa caçuma. E aí quando a velhinha desceu para pegar água, aí o pássaro voou, né? E aí a velhinha foi olhar, tinha um ovo dentro do ninho. Ela, cada vez que ela, só para ver se tinha mais, ela ia de novo, o pássaro voava, aí tinha mais ovos. Aí ela juntou todos esses ovos, cozinhou, né? Então aí o chefe chamou todas as pessoas que foram com ele, cada um foi dando um pedacinho, né? E comeram desses ovos. E aí o chefe falou assim, ó, todo mundo quietinho, que agora vamos escutar, que ninguém sabe que ovo do pássaro que nós comemos, ninguém sabe. Então todo mundo quietinho para que nós vamos ouvir. Aí quando todo mundo estava quietinho, aí o pássaro cantou. Iauá, Iauá, Iauá. E aí, né, para cima do garapé, para baixo, Macuchu, Macuchu, Macuchu. Ele se tocou dentro dele, ele falou assim, puxa vida, nós vamos virar, né, um animal. Depois de ser ser humano, vamos virar um animal. Porque nós comemos o ovo desse animal, da transformação. E aí quando foi às 4 da manhã, a criança foi chorar, não chorou mais como criança, já veio como nenhum animal. Ué, 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 ué. E aí os homens que ficaram com medo, diga castigue, castigue, ia dizer essa palavra, mas foi Então foi transformado. Então nós vem dessa descendência, né? Né, é o povo Yawanawá. Começa a história aí. Então existe ainda esse povo que somos nós, lá na floresta, no Acre. O animal é o queixada, não é? É, o animal é Queixada. o queixada. É o javali. Isso. Então Iauá é javali, Nauá é povo, não é? O povo da queixada. E há lendas, histórias sobre as origens, os primórdios, sobre antes disso. Sei que há lendas em todo o mundo e nas Américas também. Há histórias A história dos... nas Américas sobre uma terra que existiu antes desta. Uma terra onde os homens conviviam com os deuses, onde não faltava alimento e não havia doenças. E que os indígenas do mundo inteiro são sobreviventes dessa terra que foi destruída pelos deuses com um dilúvio. Entendi. E os deuses foram viver
para uma morada celeste, para outro lugar, Outro lugar. e destruíram essa A história terra. do Uruguai tem algumas semelhanças. Era um tempo em que não havia a morte ainda, nem as doenças, não é? Era. E ele foi realmente para outro lado. Sim, realmente. Há uma lenda, há uma história. É uma história, né? Bem grande. É uma história também do nosso povo. Igualmente a transformação, né, do queixado. Esse aí o nome da história é Yauaramini. E agora esse que estão falando é Puiairuniru, né? Então a nossa história, né, eu vou contar uma parte dessa história, porque, né, Muito grande. É longa. que ela é muito grande. Então, né, o líder sempre, ele é o chefe. E esse líder espiritual, o nome dele era Ruarro. Ele era o chefe, era pajé, ele era tudo, só ele. Né? Então comandava um povo. Um dia ele chamou o povo para ir fazer uma caçada também. E aí, na época, não tinha, só tinha flecha. Eles cantavam, né, para os animais se juntar e passar só num lugar só. E aí, depois que todos saíram, né, para a caçada, e aí, né, quando deu assim um meio-dia, ele disse: vamos lá. O Uruarro tinha 25 mulheres, né? Então ele levou uma das mulheres dele. Aí ele chegou lá, fez uma tucaia, aí ele entrou debaixo, né? Quando via um anabu, né, ele flechou. Aí pediu para a mulher dele despenar anabu todinho. E aí ele estava, né, observando, né, se ia passar alguns animais, né? E ele estava em frente a uma lagoa, né? Nessa lagoa tá cheia de tartaruga e cheia de borboleta. Isso era muito. E aí ele, né, nessa altura ele sentiu dentro dele, na época, ninguém sabia o que era morte. Ninguém nunca tinha morrido. Então aí ele sentiu coisas ruins aproximando dele e ele caiu no chão, né? Caiu no chão, a esposa dele foi, avisar que ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, porque ninguém nunca viu, ninguém nunca tinha visto isso. Aí ela veio, as pessoas que não tinham ido para, né, para a floresta, e viram, ele estava lá. Aí pegaram ele, né, trouxeram ele numa rede e trouxe para casa dele. Né, daí foi quando ele respirou de novo. Aí ele perguntou o que tinha acontecido com ele. Aí explicaram. Aí ele falou: eu tô com fome, né? Eu preciso comer. Cadê a nambu que eu flechei? Faça uma sopa para mim, mingau, né? Para mim se alimentar. Então só isso que ele falou. Daí ele não tornou mais. Então, né, a nossa história, essa é a nossa história, né? Que conta que foi o primeiro homem a morrer, né? Então, faz sentido que você me fez a pergunta, né? Então, essa é a nossa história, né? Ainda hoje nós nos perguntamos sobre a origem das pirâmides, não é? Sobre os mistérios das pirâmides que existem no mundo inteiro, nas Américas, em África, na Europa, na Bósnia, não é? Na China, na Índia, e que têm estruturas semelhantes, não é? Que têm enfim, muita coisa em comum. De povos que nunca se poderiam ter, teoricamente, encontrado e partilhado esse conhecimento, não é? Teoricamente, sim. Teoricamente. Sim. Há histórias sobre as pirâmides também, no vosso povo, na vossa cultura? Então, né, o meu pai, o Iauá, contava que o pai dele, que meu avô, que ele conversava com os espíritos, né? Então, ele chamava o espírito, e o espírito vinha, descia,
Ele falava com ele, só com ele, para ninguém escutar. Ele falava assim: eu vi vocês trabalhando, né? E então esse trabalho tem que ser feito assim, né? Quem está doente, né? E o Espírito perguntava: precisa, né, ter uma cura, né? Então ele, o pai do Yauá, né, recebeu isso, mas foi só ele, foi fora dele, né? Nossa história não conta. Então ele falava com seus espíritos. E os espíritos explicavam tudo que era para aquele, o que, que ele precisava fazer. Diogo, podes contar-nos como chegaste à aldeia do Pajé Onça? Como é que se chega lá? Como é que é a viagem? Então, é um processo que começa logo por aí, pela viagem. São 3 dias de viagem. Parti aqui de Lisboa, peguei um voo até Brasília, pernoitei em Brasília, peguei um voo que parou em Rio Branco e onde me deixou em Cruzeiro do Sul, pernoitei em Cruzeiro do Sul, aí peguei um carro e fiz mais uma viagem de 2 horas até à Vila de São Vicente, onde me encontrei aqui com o Caraçu, Pajé, e depois uma viagem que devia ser de 4 horas, mas ainda voltámos atrás 2 vezes. Ainda durou umas 6 horas rio acima, no Rio Gregório, onde se situa a terra indígena do povo Yawanawá, para então pararmos no centro de Caraçu, que fica do lado da aldeia Yawarani. E só a viagem, só a subida do rio é algo assim bem fantástico. Por si só já vale bem a pena. Pois imagino, deve ser. Vale bem a pena. Então tudo começou há uns anos atrás, quando eu nesta caminhada tive então cada vez mais contacto com os povos originários e particularmente o povo Yawanawá destacou-se e por algum motivo ressoou mais comigo. Já cá na Europa tinha tido a oportunidade de conhecer, obviamente aqui o sobrinho do Pecaraçu, o Xanehu, outros sobrinhos também dele, e cada vez que eu ia a um trabalho, o chamado era cada vez maior e sentia a floresta a chamar por mim. Uma das vezes eu senti que não era ir à floresta só para fazer turismo ou só para conhecer, e senti, mesmo no fundo do coração, que tinha uma missão para com este povo, que de alguma forma eu estava a receber tantas coisas boas na minha vida, por aquilo que traziam, pela mensagem que traziam, por serem uns guerreiros, de terem conseguido, perante tanta adversidade, manter a muito custo, hoje em dia, a língua, a cultura, as medicinas, as tradições, e passados 500 anos nós termos ido, os nossos antepassados, não é? Terem ido para o Brasil e ter feito coisas terríveis. Que se calhar fomos nós mesmos, noutras existências. Sim. 500 anos depois a resposta vem com mensagens de amor, com palavras boas, com ensinamentos, como voltarmos para nós, como voltarmos para a natureza, como voltarmos a relembrarmos quem somos e a sermos mais humanos. E então era assim um sentimento de gratidão muito grande por tudo aquilo que eu estava a receber através do contacto com estes povos, e senti esse chamado não só de conhecer a floresta, que aliás era um sonho de criança, conhecer a Amazónia, mas não só de ir conhecer a floresta numa perspectiva turística, não é? Mas de ter realmente assim um aprofundamento, e a parte da espiritualidade e a Yawanawá também ressoou muito em mim. Então ter esse aprofundamento e de alguma forma, com aquilo que eu bebesse e recebesse por lá, poder ajudar este povo também a transmitir um pouco do seu conhecimento, ajudando assim a preservar estes costumes, esta cultura. Sim.
E Com estas, fazendo a ponte, não é? fazendo a ponte. Fazendo a ponte entre a alguma floresta e a Europa. O que está a acontecer E aqui criando- hoje também. Sim, e criando É, oportunidade, sim, criando oportunidade Sim. para, Dar voz. para dar voz, sim, a esta cultura. Pá, Gê, será que de algum modo o sofrimento causado pelos europeus, pelo homem branco, ao seu povo, tem uma razão de ser? Será que o grande espírito sempre esteve em comando? E será que isso... Nós sabemos que o Criador escreve por linhas tortas, não é? Será que de alguma forma isso ajudou a uma transição de guerreiros da caça e da guerra, uma transição do vosso povo, não é? De guerreiros, do espírito guerreiro da caça e da guerra para o guerreiro espiritual? Sim. Então, tudo que hoje nós falamos é das nossas histórias, né? Nossas histórias, né? Os homens guerreiros é aquele que vai lá na floresta, vai matar a sua caça e traz para o povo comer. O homem guerreiro é aquele que luta, que cuida, né, da floresta, né? E para eles ser o guerreiro, né, eles têm que fazer um juramento. Um juramento para ser esse guerreiro, né? Então, nenhum líder guerreiro, ele não... Ele pode vir, sim, né, sem... Só mesmo com a espiritualidade, né? Né, com ensinamento. Agora nós, o povo originário, nós temos que fazer né, uma dieta, né, para poder ser um guerreiro, né? Pois é, e será que esta transição dos povos indígenas e do povo Yawanawá é a transição que nós também individualmente fazemos e que devemos de fazer como um todo, como humanidade, que é da violência para a paz? Bom, nós temos também uma história, né? Que é aonde foi, aonde o povo se transformaram, né? Como foi que esse povo se transformaram? Né? Um guerreiro da época, né? Era um velho, mas era um guerreiro, né? Ele foi lá, matou o outro povo, né? E abriu. Aí dentro nós chama Nauaracu e Awanauá. Agora pode ser o tamanho de uma maçã dentro do homem. Ele tirou, né? E aí ele trouxe, ele falou assim: Nayar Kakara Rotanu. Ele falou: com esse aqui vai surgir as histórias e vai surgir o povo. Como é que ele já só estava sabendo? Para que isso vai levar, né, milhares de anos, anos e anos. E aí ele pegou e levou. Né, e ele deixou lá no canto, lá bem no cesto, feito né, de paia, de palmeira. Ele deixou lá. E aí com 3 dias ele escutou uma zoadinha, estava fazendo zoada, ele olhou, não tinha nada. E aí ele escutou aquela zoada quando já estava surgindo, tá, né, os povos. E aí quando estava cheio, o cesto caiu no chão. Quando bateu no chão, né, primeiro saiu
primeiro povo que já tinha se transformado aquela maçã foi Escunauá. Depois de Rauanauá. Depois de Iauanauá. Depois de Rununauá. Depois de Oxunauá. E depois de... Né, a nossa história conta que ninguém não sabia para cá, que vocês moravam para esse lado. Nós morávamos para lá e você. Então, através dessa história que aconteceu, né, que quando, né, eles encontraram um rio muito grande que não tinha mais fim. E aí tinha um jacaré. Então era uma profecia. Se não sabiam, era uma não, é uma profecia. história, sim, uma história nossa, do nosso Sim. povo. Aí tinha um jacaré, e o jacaré servia de ponte. Né, ele chegou, o jacaré falou, na época os animais falavam: o que vocês estão fazendo? Um montão de gente aqui, tem muito, o que vocês estão fazendo? Aí ele falou, contou, nós se surgimos, um velho trouxe nós aqui na terra, e nós estamos caminhando, não temos direção. Ah, sim, então do outro lado tem muito povo. Vocês querem ir para lá? Aí foi, eles falaram, queremos atravessar para lá também. Aí foi, então vocês matam, caça e colocam para mim comer, né? E aí ele falou, não mata, o que eu não quero é um filhote de jacaré. Isso aí vocês não matam, vocês não trazem. Agora, fora disso, vocês podem trazer tudo que eu vou, né? Quando chega a hora de atravessar, eu vou falar, né? Eu vou falar em voz, Erunai, para você escutar. Tá bom, deu tudo certinho. E fizeram como ele pediu, o jacaré pediu. Aí não tinha mais nada. E aí um foi lá, eu vou matar um jacaré para ver se ele não come. Aí ele matou e colocou lá e passou 3 dias, ele não comeu. E aí ele ficou com raiva. Ele engoliu, disse agora, ele ficou com raiva, disse assim, aí ele veio Erunai, ele, tá hora de atravessar. Aí primeira remessa atravessou, um monte de gente para esse lado, né? E aí do meio que vinha, ele virou. Né? O jacaré virou com todo esse povo. Dentro d'água eles morreram tudinho, os peixes, os animais, tudo comeram. Aí esse que estão desse lado não dá mais voltar para lá, e nem o que estava lá não dá mais voltar porque ficaram com medo. Ele disse, vamos atravessar de novo. Ninguém quer atravessar mais. E daí, através dessas histórias, né, que hoje nós vê esse contato, né? Esse contato através... Aí tinha um pássaro, né, que vinha voando para esse lado, e de lá falava o que estava acontecendo, e vinha saber desse outro lado, como é que estavam bem. Aí estavam bem, mas estavam com saudade porque não podia mais voltar. E vê o canto, o canaru. É, o canto é o canaru. E de que formas é que a sociedade moderna tem influenciado a cultura Yawanawá? Imagino que as coisas agora sejam muito diferentes do que eram em tempos. Sim. Bom, essa época é na época dos patrões. Os patrões seringueiros. Né? Aí é onde foi, né, quando começaram a conhecer o povo branco. Né? Aí fizeram Antônio Luiz, o nome dele, do chefe. Né? O primeiro contato com o homem branco. Aí como o homem branco, ele não sabia, não tinha nada, não tinha teçado, não tinha... Viveu, né? Aí quando o homem branco começou a chegar e trouxe esses materiais, né? E eles queriam, né? Aí disse, o homem branco disse, vocês trabalham para mim, que eu, né? Eu pago vocês com o que eu tenho, né? Então assim eles começaram essa união. Aí primeira vez ele levou esse homem para Manaus, né? E lá ele foi para Manaus e voltou mais o patrão. Daí começaram, né?
Começaram, né, na época da borracha, dava muito dinheiro. Uhum. Aí começou a entrar muita gente, né, que via, eu acho que até, né, de vários lugares, né, do Brasil, Recife, lá, né, para cortar seringa para ganhar dinheiro, né, na época, né. Então daí começaram, né, essa união, né. Isso aí é uma história do começo, Sim. né, essa união. Então aí começaram, né, o patrão começou, né, cuidar, né, dos índios também, né, e né, depois que tudo chegaram, né, já estava tudo, né, na época, né, meu pai conta, tinha 80 pessoas só, não tinha mais que 80. Hoje já tem quase 2.000 em Yawanawá, né. Então aí eles começaram esse contato, né, com o povo branco, e daí já foram começando mais, né, conversar, né, com os patrões. E daí o povo indígena trabalhava para patrões e os patrões pagavam eles. Mas eles foram muito escravos também. Sim. E houve muitos conflitos também. E muito conflito. Mas agora a lei protege mais os indígenas? Sim, agora sim. Agora não. Agora nós, dentro do povo, dentro da nossa terra indígena, só vai alguns convidados ou quem casa com índia tem direito de morar na aldeia, na floresta. Agora não, aquele tudo foi, quando foi demarcada a terra, eles saíram, todo mundo foi embora. Agora só mora nós mesmo. Então agora a vossa terra sagrada é respeitada? Sim. Território demarcado. Eu acredito também não tenham sido tempos fáceis, também com os missionários a quererem cristianizar e impor uma visão espiritual do mundo, não é? E muita coisa quase que se perdeu. E inclusivamente o próprio contacto com o homem branco trouxe ali algumas doenças, não é? Que não, sarampo, gripes, papeiras, que não eram conhecidas por estes povos e não tinham a imunidade para tal, não é? A importância também de se terem reforçado com as medicinas tradicionais, como o capum, o cambô, não é? Que é uma vacina natural? Que é uma vacina natural, exatamente, reforça a imunidade, combate, e isto já está a ser estudado pela ciência, muitas bactérias, vírus, fungos, etc. E esta história do povo Yawanawá, para que o Pajé disse que chegaram a ser 80, não é? Hoje são quase 2.000. Sim, quase que se extinguiam, não é? Foi uma ameaça. Então eu acho isto incrível, como é que perante tanto conflito que houve, tanta ameaça, tanta tentativa de assassinarem também uma cultura, Sim. não é? As tradições, eles hoje estarem aqui, vivos, estarem a vir para o mundo, mostrar quem são, a mensagem que têm, a palavra que têm, eu acho isto fantástico. E quais são os desafios, Diogo, com que este povo se depara para preservar a cultura? Um desafio muito grande que eu vejo isso, que eu pude ver isso, é muitos jovens não falam a língua nativa. Falam português? Falam só português? Falam mais em português. Noto que sim, que já há pessoas que estão a ter assim a iniciativa de trazer isso, e nomeadamente pessoas assim como eu que se interessam, que ressoa esta cultura, tentar estudar um pouquinho, muitas vezes através das cantorias, também, não é? E pronto, é tal coisa, se cada um tiver a oportunidade de fizer um pouquinho a sua parte. Se eu, por exemplo, que sou nauá, que não sou indígena, estou a estudar os cantos, estou sempre perguntando aqui para o Pajé como é que fala isto, como é que fala aquilo, como é que fala aquilo outro. Se eu perante um Yawanawá jovem, criança, falo ali 2 ou 3 palavrinhas, uma frase, até que ponto isso também não poderá
Claro. motivar os jovens. Aliás, Mas já tem lá muita gente a fazer esse trabalho. Quanto maior for o interesse por pessoas em todo o mundo, por esta cultura, maior será a motivação para os jovens deste povo a preservarem também, não é? Porque imagino que haja muitas tentações, não é? Com as Sim. tecnologias, Era aí que eu ia parar também. os telemóveis, os computadores, as roupas, enfim, tudo mais, não é? É outro desafio grande que eu vejo também. E tudo mais que vem da cidade, não é? Exatamente. Os vícios, enfim. Sim. É que agora há um mundo novo na floresta, que é o mundo da tecnologia, que trouxe coisas boas, deixaram de estar completamente isolados, trouxe algumas medicinas, da medicina alopática, que também fazem falta, também têm o seu papel, coisas, cirurgias que não dá para fazer na floresta hoje em dia, só que tudo isto também tem um preço, que é preciso, os barcos têm que levar a gasolina, não é, para se poder chegar facilmente à cidade, e o facilmente é um dia inteiro, mesmo assim, não é? A internet que tem, não é? Os dois lados, mas que é uma forma que permite estarem em contacto de uma aldeia para a outra, com os parentes que estão para a cidade, para não haver aquela preocupação de semanas, saber como está, como não está. E esta janela que a internet é para o mundo, que também permite que os recursos cheguem lá. Porque o homem branco levou então esta necessidade de conviver com estas coisas e de conviver com o dinheiro e com esta tecnologia, porque depois de ver não tem como desver, não é? E se for usada a favor, Exatamente, está tudo bem, exatamente. Aqui a questão é que não há lá um hipermercado do continente a dar emprego a 30 ou 40 pessoas, não tem um café a dar emprego, não tem um restaurante. E então, hoje em dia, estes povos dependem de um estilo de vida muito nosso também, não é? Então, é importante este contacto, este convívio, não é? E que a gente possa ter esta troca em que nós recebemos, e acredito que recebemos muito, destes povos, mensagens boas. Eu já te vou perguntar sobre a tua experiência com as medicinas. Muito bem. Mas gostava que o Pajé nos contasse um pouco sobre o seu caminho, a sua transformação. Okay. Como é que foi a sua transformação pessoal? Bom, a minha transformação... Como é que se tornou no Pajé Onça? Pois é, né, foi que, né, a gente estava, né, foi um rapaz que colocou esse nome de, né, Papai Onça, né, e aí ficou, né, então, né. O Pajé sempre seguiu os passos do seu pai, ou primeiro esteve perdido e depois encontrou-se? Pois, não, assim, logo da minha juventude, né, eu não participava muito né, de trabalho ritual, né, tinha um festival, né, ano em ano, e eu não participava. Que é onde se tomam as medicinas? É no festival em que Sim. se tomam as medicinas como a ayahuasca, rapé, o cambu? Sim. É um encontro de um povo, né, quase do mundo inteiro, e também outros povos indígenas, né, 200 pessoas, né, muita gente fazendo aquele movimento, né, como você falou exatamente, tudo isso, né, as cantorias, o dia todinho, né, tem vários tipos de brincadeira, né, da cultura, né, então aqueles movimentos, né, que acontece. Numa primeira fase da vida, o Pajé não se identificava muito com... Não. Ele não, eu só trabalhava transportando, né, as pessoas da Vila São Vicente para a aldeia, né. Então tem uma história muito, muito profunda, né, da minha pessoa, né, para mim poder explicar, né, quando eu tomava eu tomava ayahuasca com meu pai, ele tá rezando, né?
para me ouvir, né? Algumas vezes, não era todas as vezes, né? Mas esse dia o meu primo me chamou, ó, vamos, vai ter esse trabalho e você não aparece lá, eu vim te convidar, vim te buscar para nós, para me te levar lá. E aí eu aceitei, fui, né? Aí ele me serviu nossa medicina, tomei. Daí eu vi a transformação, né? Quando eu estava no meio da floresta, estava no tronco de uma árvore grande e eu não tinha caminho para mim poder caminhar. Eu não tinha, também eu não tinha comida, eu estava com muita fome. Também eu estava, né, não tinha roupa também. Né? E aí é onde a medicina me mostrou, através do meu primo, né, onde é que eu estava. Então meu primo, né, ele esculcou, ele chamou lá dentro do trabalho, né, da miração, né. Foi uma visão, não é? Sim, na visão. Que percebeu que estava com fome espiritual. Sim, com fome espiritual, estava, né. Aí onde sai no caminho, aí o meu primo falou assim, ó, esse aqui é o caminho para você seguir. Esse aqui é o nosso caminho, né. E aí sim, o trabalho foi muito bom. Daí que o meu pai me convidou, né, para me fazer uma dieta, nossa experiência, né, uma dieta da nossa cultura, do nosso povo. E eu aceitei, né. Depois que eu fiz a dieta, durante o período de um ano, né, daí sim, daí veio a transformação, né, veio o conhecimento. A dieta é um tipo de jejum, de isolamento, não é? Com rezas, cantorias. Como é que é? Podes falar-nos um pouco sobre a tua dieta lá, Diogo? Sim, sim. O povo Yawanawá tem vários tipos de dieta, não é? Tem para um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Aqui o pajé começou logo pela mais exigente, a dieta do Mucá, que é a derradeira dieta, não é? Que é de 1 ano. É progressivo, não é? A palavra Yawanawá para a dieta é samakei, e corrija-me se eu estiver errado, que inicialmente quer dizer silêncio, não é? Depois é que ficou conotada a questão de dieta. Então, o período de dieta é esse período de silêncio, que é silêncio interno. É um retiro, pois. Uma pessoa recolhe-se mais, isola-se mais para estar consigo. A semelhança entre todas as dietas é que nunca se bebe água pura, não se come nada doce, o que inclui fruta, não é? Depois, durante muito tempo, não se come qualquer tipo de carne ou peixe, e depois, no avançar da dieta, algumas coisas vão aligerando. Essencialmente é assim as coisas mais importantes, sem sal também, não é? E sem namorar, sem qualquer atividade sexual. Seja no mês, 2, 3, 6, 1 ano. Eu fui fazer comecei pelo princípio, a dieta do Mamã, a dieta da Kaisuma, que são 30 dias, precisamente com esses preceitos, onde os primeiros 10 são realmente aí de maior isolamento, de muita restrição na comida, mas onde realmente o corpo passa por um processo difícil, mas o nosso espírito ganha muita força, e aos poucos a nossa mente vai clareando bastante. E que medicinas é que vais tomando ao longo desse processo? E com que frequência? Então, a medicina do rapé é uma medicina, na dieta então assume extrema importância, que é o rapé, é uma medicina feita a partir de pó de tabaco lá da floresta, orgânico, rezado, não é? Com cinzas de cascas de árvores. No caso do povo Yawanawá, eles só trabalham com uma cinza, que é o tsunu, não é? E então essa medicina é também assim a medicina do pensamento, China, não é? É uma medicina que nos acalma a mente, nos puxa para a terra? Como? Que nos puxa para a terra? Nos puxa para a terra, nos dá foco,
por vezes em segundos, consegue fazer aquilo que nós precisamos de 15 ou 20 minutos de meditação, trazer aquele silêncio interno, e através do silêncio é que vêm sempre as respostas, não é? E então, nós ao estarmos ali, longe de todos os confortos que estamos acostumados, privados de comida, privados de água, privados de muita coisa, facilmente nos podemos perder ou entrar num loop de pensamentos ruins. Então o rapé, essa medicina usada na dieta com alguma regularidade, não é? Pode ser uma medicina também do dia a dia, feita individualmente, ou pedir ao pajé que me dê um sopro, não é? É sempre bom quando temos os pensamentos um bocado conturbados, traz-nos essa calma, traz-nos esse centramento, traz-nos de volta à terra. Também pode ser usada de forma complementar nas cerimónias de uni, de ayahuasca, não é? Também para... A ayahuasca, que na língua nativa é uni. Uni, exatamente. Uni. Uni. E o que é a ayahuasca? Pajé, o que é a ayahuasca? Então a ayahuasca é a mesma história que eu falei do Urual, né? Então quando ele morreu, né, eles perguntaram, os mais velhos, se vamos jogar dentro d'água para os peixes comer o corpo dele? Não. O outro falou, será que é bom jogar ele lá na floresta, no tronco de um pau, para os animais comer? Aí ele falou, não. E nós faz um fogueirão bem grande, joga ele dentro para queimar. Aí ele falou, não. E o que nós vamos fazer? Então nós cavamos um buraco e colocamos ele dentro. Aí sim, vamos fazer isso aí. Aí fizeram isso. Quando ele, né, aí um velho sonhou, né, com esse ciruarro, né, que ele pediu para eles ver aonde eles tinham enterrado ele, o que tinha lá. Né, aí o velho acordou no outro dia, eles chamaram, os outros foram olhar. E quando chegaram lá, né, tinha todo tipo de medicina, né, tinha todo tipo de medicina, tinha saído naquele canto lá onde enterraram ele. Onde saiu o Uni, né, onde saiu o Urumã, que é o tabaco, onde saiu que é o Yuti, que é a pimenta, onde que saiu, né, o Chupá, que é outra medicina também, e aonde saiu, né, tudo saiu do pensamento desse, né, e aí através do sonho que ele teve essa conexão. Ele explicou tudo como era para fazer. Então nossa história, nossa medicina surgiu daí. Tu tem essas duas plantas, não é, para fazer a ayahuasca, o uni, não é? Tem essas duas plantas, um que é um cipó, uma espécie de uma trepadeira, e a outra que é a folha do cauá, na língua, que é a chacrona, não é? Uma tem a dimetiltriptamina, que é o DMT, não é? E o outro, para além de ter também outras propriedades, tem o inibidor de uma enzima que nós temos no nosso sistema digestivo que impede a absorção, não é? Então o cipó traz ali esse inibidor dessa enzima para que nós, pela via digestiva, consigamos absorver o DMT e os outros alcaloides que o próprio cipó também tem. Então assim, dessa alquimia entre duas plantas, entre centenas de milhares de espécies de plantas, como é que se dá este milagre de juntar estas duas e trazer esta medicina tão profunda e como é e sagrada? E como é que a ayahuasca cura? Qual é o efeito da ayahuasca em nós e nas nossas vidas? Ou qual é que pode ser? Pergunta para mim? Pode ser. Então, né, os nossos pajés, né, eles curavam, né, realmente usando toda essa medicina. Ele se concentrava dentro do corpo do ser humano, né, ele perguntava o que é que você sonhou, o que é que você está sentindo, onde é que está, né, essas dores, né?
Então aí eles faziam todo o preparo, né? Essa medicina hoje existe ainda, né? Que eu falei, né? O Yuti, então eles preparavam para tudo, realmente para poder fazer, né, a cura. Mas desculpa interromper. Hum. Eh, as doenças físicas têm origem nas emoções e na mente, nos pensamentos e nos sentimentos? Sim, sim, Ok, sim. ok. E então, a ayahuasca, por exemplo, permite-nos ser confrontados com formas de pensamento que podem estar na origem das doenças do corpo? Exatamente, é isso mesmo. Por exemplo, né, os pajé, né, para ele brigar com a doença, para ele buscar, para ele tirar, né, exatamente como você falou. Né, então eles usavam tudo isso aí ele, né, nós tem, né, o Yawanawá, eles têm, né, Shoyuki. Shoyuki é você pegar aqui, por acaso tá doendo aqui, enfergar, né, aí depois do rapé, depois passa a pimenta, né, e depois faz o resto, aí você vai, né, isso é uma Shoyuki, né. E aí tem também o Wakushi, aí tem também o Urana, né, então cada um desses é uma parte do trabalho. É. Diogo, como é que foi a tua experiência? Como é que transformou a tua experiência com a ayahuasca? A ayahuasca tem assim um poder muito grande. Respondendo um pouco também à tua anterior questão, de como é que ela pode servir de cura, não é a ayahuasca que vai fazer o trabalho todo, somos nós, não é? Ela proporciona-nos um encontro com nós mesmos. Com o nosso eu mais profundo. Sim, de coisas que nós às vezes escondemos de nós próprios e outras que até às vezes não temos essa consciência, ou que por às vezes traumas, não é? Que a nossa mente esconde de nós, resgata-nos memórias às vezes até da infância. Coisas que estão armazenadas no subconsciente e que são trazidas à superfície. Exatamente. E depois o trabalho é nosso, não é? Quando nós observamos, nós aí temos essa escolha de como conduzir os nossos passos a partir daí. Mas trouxe-me assim, para além dessa consciência, trouxe-me também uma segurança muito grande no meu caminhar, um reforço muito grande na minha fé, no grande espírito. Abriu-me assim esses canais de comunicação com o divino e comigo mesmo, e permitiu-me eu escutar mais. Eu, que sempre fui uma pessoa muito aérea, muito distraída, e sou assim um pouco, são características minhas, mas tenho feito trabalho nesse sentido, porque a medicina me mostrou isso, que eu preciso ter uma escuta mais atenta ao outro, não é? O próprio rapé também me ajudou nisso, porque traz-me presença, não é? Traz-me à terra, não permite que eu ande sempre, não é? Trouxe-me realmente, houve uma mudança ou um reforço, no fundo, porque quando nós somos chamados pela medicina, não é? É porque nós de alguma forma já estamos prontos. Já estamos nesse processo de já estamos transformação. no caminho, não é? Não quer dizer toda a gente, mas tem assistido muito a isso. E o que é que distingue estas medicinas de outras drogas? Bom, eu nem posso considerar drogas, não é? Sim. E eu acho que realmente o verdadeiro crime não é quem coloca no seu corpo aquilo que entende, sobretudo para fins de se curar, para fins de ganhar consciência
E se calhar até porque apetece passar um bom tempo e descomprimir do stress do dia-a-dia. Eu acho que o crime não é esse. Não é a pessoa Esse é um procura crime usar eventualmente contra si mesmo. plantas, Sim, plantas consigo mesmo, não fazendo mal ao outro. sim. Eu acho que o verdadeiro crime é quando os governos impedem o acesso de plantas serem consumidas por pessoas que a própria ciência hoje em dia está a usar e reconhece o seu potencial terapêutico e que tem trazido tantas transformações a tantas vidas, Sem dúvida. desde acabarem com vícios, Sim. melhorarem relacionamentos, acabar com depressões, acabar com ansiedades. Eu coloquei esta questão porque é uma questão que muita gente coloca. Não é? Qual é a diferença entre a ayahuasca e qualquer outra droga? Bom, eu posso falar de acordo com a minha experiência pessoal. A ayahuasca e outras medicinas da floresta promovem a cura. Ou seja, no sentido, permitem a cura. Não curam, permitem a cura, promovem a cura. No sentido em que nos mostram aspectos do nosso ser que precisam de ser sublimados, para os quais nós não estamos despertos, conscientes, e que precisam de ser sublimados e que estão na origem, muitas vezes, que se somatizam, não é? Que estão na origem de problemas físicos, de doenças físicas. Não é? Enquanto que a maior parte das drogas não só não curam, como têm efeitos secundários que são nocivos. Drogas legais e ilegais. É o caso da maior parte dos fármacos. Exatamente. O álcool. Ou seja, que se limitam a camuflar sintomas não é? E não atuam na raiz do problema. Exatamente. Então, que, pelo contrário, acabam até por agravá-lo. Não é? Trazer mais tarde outros medicamentos. Exatamente. Mesmo as próprias drogas recreativas, como, enfim, as duras, as leves, no fundo são também uma forma de distração, não é? Da pessoa se abstrair da sua mente inquieta, não é? Da sua mente transtornada, não é? Por breves instantes, não é? Ou seja, é um prazer momentâneo e é aquela lógica da fuga da dor e da busca do prazer. Não é numa lógica de cura, não é um trabalho profundo. Até porque a cura, o trabalho profundo, implica passar mal. Não é? Sim. Nós, para nos curarmos, que eu chegar. nós não vamos à busca de prazer. Não é? O prazer vem eventualmente depois. Exatamente. O processo não é fácil. No processo de cura. O processo não é fácil. Mas no processo de cura muitas vezes passa-se mal, porque somos confrontados com monstros internos, não é? Somos confrontados com coisas que nós não queremos ver. Não é? Então não é uma experiência prazerosa muitas vezes. Não é? O prazer vem depois, como bem dizes. Enquanto que as tais drogas recreativas são só prazer. Mas na verdade são uma fuga do problema. Concorda, Pajé? Sim, concordo. Sim, correto. Eu consagrei a ayahuasca uma vez e na cerimónia senti que já foi uma experiência difícil de descrever. Nem vou tentar qualificar. Não há palavras. Porque não há palavras. Seria qualquer coisa que eu pudesse dizer seria uma futilidade. Então, o que eu senti foi que uma das muitas coisas que eu senti ao longo da cerimónia foi que tudo está pensado, desde as cantorias, dos rezos, da fruta, da dança, dos tambores, para, de certa maneira, nos manter ligados à terra. É como se fosse uma corda de segurança, não é? É assim, Pajé? É assim? É assim mesmo. O ritmo dos tambores,
que reproduz quase o ritmo do coração, Sim. não é? Bom, ali, sim, é como você está É para nos manter no corpo, para nos manter... é uma corda de segurança. Sim. Há o risco de nós partirmos nesta viagem e não voltarmos? Eu estive muito longe, Foi, né? Não, ele não, tem que voltar. sim. Mas eu senti, a dada altura, eu senti que tinha que colocar os pés na terra e tinha que dançar. Sim, E- assim. Sim. É. Eu senti que tinha, que era para aterrar, porque o trabalho é aqui, nós temos que fazer a ponte. não é? Sim, sim, sim. Sim. É como eu gosto de comentar, o momento é de você sentir que você está presente ali com vida, né? E o momento que você pode sentir que você está tendo a alegria espiritual, né? Que ele te traz dentro daquele movimento, né? Que você está fazendo não para ninguém, é para você mesmo, para o seu bem, né? Que ali você está trazendo, né, coisas boas também, né? Tipo assim, tirando também as coisas que não, né? Que não está mais servindo. Né? Então, é exatamente como você falou. No Cambu, por exemplo, o Cambu estávamos a falar de como as medicinas podem trazer grandes desafios, não é? Porque Cambu é uma delas. são uma forma de purificação, não é? O Cambu, podes contar-nos um pouco como o Cambu, o que é que acontece? Que Sim. eu também tive a experiência, mas tu tens muito mais. Sim. Então, Do que eu. o Cambu é o capum, na língua Yawanawá. Então, esse sapo, ou rã, há um bocado de debate se é sapo, se é rã, que tem nele uma secreção com uma toxina, não é? Mecanismo de defesa do sapo. Então, o sapo é recolhido na floresta. Nas noites que ele canta, que ele nem sempre lhe apetece cantar, não é? Aí vão encontrar o sapo através do canto, à noite, não é? Ele quase que vem, assim, bem mansinho, ele quase que vem com as pessoas, não precisam de... Então, com grande respeito e grande reverência, depois é retirada essa secreção do sapo e depois é devolvido novamente. Ninguém mata, ninguém faz mal ao animal, retiram a medicina, agradecem. Depois essa medicina vai ser colocada em nós como? São-nos feitos uns furinhos, normalmente os homens no braço, fazem-nos aqui uns furinhos na pele, através de um cipózinho, a chichica. Patitica. Fica assim então, aqui uns furinhos, não é? E depois são-nos passados então a secreção do sapo e em poucos minutos já está na nossa circulação sanguínea. Dizem até trabalham também no nosso sistema linfático, que é ótimo. E o nosso corpo encara primeiro uma substância estranha, não é? Como uma toxina. O nosso coração começa a acelerar muito. Como um veneno? Sim. Como um veneno, não é? Começa a acelerar muito, suores. Existe uma preparação que é tomarmos 2, 3 litros de água, ou na floresta tomamos mesmo a caiçuma, é essa feita de macaxeira, né? Para facilitar então esse processo. O corpo vai querer deitar fora, seja como for, seja de suor, seja através de um vómito, seja por baixo, seja pelo que for. Um vómito. E quanto mais, e se nós prepararmos com essa toma de água ou de caiçuma, uns 2 litros, vai facilitar o processo. Porque nós só paramos de vomitar quando sai bilis, não é? Que é onde realmente se agarra toda a coisa ruim, não é? E aí é que nós vamos conseguir. Então é assim um processo de purificação, não só física, mas também das panemas, dos nissuns. Eu sei que não estás as doenças espirituais, as doenças da mente. Sei que não estás a querer aligerar,
mas Fisicamente, não é propriamente um vómito, quer dizer, é uma sucessão de vómitos, jatos. de jatos. Sim, se Sim, bebemos 2 litros de água, são 2 litros de água sim. que vomitamos. E sim, não é um processo fácil, sentir o coração muito acelerado, muitas vezes até ficamos aqui inchados, ou Cara com os inchada, olhos, a parece cara que de estamos sapo. com cara de sapo, os lábios, ficamos às vezes ali um pouco fracos. Sim, não é um processo fisicamente fácil, mas no final sentimos assim um alívio, uma leveza. Mesmo eu propriamente, falando por mim, parece que a minha energia muda. Sim. Não é? Pajé, o cambu, o capum, era usado, ou é usado, antes de ir para a caça, não é? Pelos guerreiros Yamanjá, antes de ir para a caça, de partirem para a caça. Sim. E no fundo é uma forma de nós ativarmos o caçador, não é? Dentro de nós, o caçador dos nossos próprios males, não é? É isso? Isso. É isso. Né? Então, o capum, né, para nós, né, é um alimento do nosso espírito. Né? Às vezes o nosso espírito está precisando de alimento e então vem tudo isso, né? Umas dores, muito sono, né? E também, né, como nós, índios na floresta, é para poder caçar, né, para poder ir com força. com força e boa vontade, que você vai lá, mata a caça e traz. E a caça ela fica traído, né? Então o seu corpo também, né, ela atrai a caça. Através de tirou tudo, você vomitou, suou, fez tudo. É purificação. Purificação. Né? E aí você está disposto, né, para fazer qualquer atividade. Nós lá, né, na floresta, nós pegamos nosso teçado, vamos cortar a floresta, brocar. A lógica é quando tira as impurezas de dentro, tira as impurezas do caminho, Sim, porque nós atraímos aquilo que temos dentro. sim. Quando alguém está com preguiça, vai capum. O meu avô, né, ele era um grande caçador, mas um caçador mesmo que matava muitos animais na floresta, né? Quando ele chegava, quando ele não encontrava nada, ele tomava. Na hora que ele chegava, podia ser a hora que ele chegasse. Né? Então ele já vivia daquilo mesmo. Para ele né, é aquilo que é a força dele, é aquele que traz, né, para a espiritualidade dele, né, também essa visão dos animais. Assim como os católicos têm o exorcismo, o povo, ou os povos indígenas têm o capum. É? Sim, mas para fazer um paralelismo mais adequado, eu diria que aí talvez um vacuche, não é um rezo. Okay. Quando alguém tem assim um chinchacá para fazer a extração, é mais o vacuche. É, o vacuche, o rezo, exatamente, isso é outra coisa. Eu lembrei-me do exorcista por causa do vómito. Veja, dentro de cada um de nós existe uma criança ferida. E dentro de cada um de nós existe uma criança ferida. Uma criança ferida? Bom, é boa pergunta. Né? Nós viemos como uma criança, né? Chegamos, né, adulto, chegamos na mocidade e nós somos uma criança. Nós somos um espírito, né? Então, se nós não estiver bem, né, se nós não tiver bem atento ou não bem espiritual, exatamente que a gente é afetado o nosso espírito. Então nós conhecemos, né, nosso povo, conhecemos assim, que nós somos nós mesmos que somos, né? E se nós não nos cuidarmos, não nos curarmos, não nos amarmos, podemos amar os outros?
Rapaz, né, é um pouco meio assim, né, como é que se você não ama, se você não tem o amor, primeiro ao grande espírito, né, e depois se você não tiver amor ao seu pai, à sua mãe, né, para onde que começa, é difícil você ter um amor ao outro, né. Se você tem tudo isso em você, com certeza você vai ter amor também ao seu próximo. Acha que o seu povo está a passar de um povo de guerreiros para um povo de guerreiros espirituais, de pajés, e que esses pajés, assim como os pajés de todas as culturas, são profetas do novo mundo pelo seu exemplo de vida, de transformação? Sim, sim. Os nossos pajés hoje, né, no passado, né, e hoje presente que nós temos, né, que eu não vou dizer que eu sou um pajé, sou um aluno, né, estou aprendendo também, né. Os pajés é aquele que, através do seu conhecimento, né, e transmitir esse conhecimento dele que ele tem para você, daí você vai começar, né, o espírito do pedido dele vai transmitir através do rezo dele para você, para nascer dentro de você também, para que você, tenha esse conhecimento, né? Pajé, qual foi a coisa mais importante que aprendeu até hoje? Coisa mais importante que eu aprendi foi quando eu fui fazer a dieta, né, com meu pai. No juramento eu falei, eu quero cuidar da minha família, né, quero abrir um lugar para mim morar e também ser um conhecedor, ser um pajé, também um pajé da cura, né? E aí meu pai olhou assim para mim, ele deu uma risada, nada é difícil, nada é impossível. Se você dedicar, você, né? Isso aí que para mim como que tu falou? É o ensinamento, o estudo? O mais importante é Essa é a coisa mais importante, que aprendeu, né, que eu aprendi, né, no meu estudo, né? E também a minha coisa mais importante que eu tenho dentro de mim é amar amar o meu próximo, né? Então essa missão que hoje eu carrego, né, ele vem através do grande espírito mesmo, né? Pois é, quando nós estamos lá, todos reunidos, somos uma família, né? Somos uma família, né? Com essa força espiritual, com essa paz, com esse amor, com essa alegria, né? Isso que vem transmitido dentro de você para outras pessoas, né? Tem gente que estamos precisando muito disso. Sim. O mundo está a precisar muito disso. O mundo está precisando muito disso. De um abraço, né? De uma boa palavra, de um bom sorriso, né? O pajé está a ser modesto, o pajé dá muito mais do que isso. O facto do seu povo estar a compartilhar esta sabedoria, estas medicinas, esta possibilidade de cura com o mundo, incluindo com povos que no passado foram opressores, né? Mostra que estamos a caminhar juntos, de mãos dadas, para uma fraternidade universal, para um novo mundo. Sim. Nós, né, um povo, né, cultural, o que é a palavra unir? Né? Unir é você acender aqui um foguinho, né, para expandir para o planeta, né? Então unir, o nome do unir é o nome, né, da planta. Então essa planta ela vem como esse fogo,
né? Então ela espalhou já para a humanidade, né? E então hoje para nós temos nós chama, né? Cada um tem o seu nome, né? O Neyunshin é o espírito do cipó, né? Kawayunshin é o espírito da folha, né? Mukayunshin é o espírito do muká, São né? espíritos da floresta. Espírito da floresta, exatamente, né? Então, aqueles são os espíritos da floresta. Sim. Aqueles que são, né, são quando a gente vai começar o trabalho, a gente fala com todos eles, pedindo permissão, né? Assim como no céu, na natureza, tudo são espíritos. Sim. A ciência é que chama planetas, mas são tudo espíritos. Sim. Tudo tem espírito, não é? Tem uma pedra, cristal, Sim. Tem tudo. É. tudo tem espírito. E é bom cuidar, zelar desses espíritos, né? Ter respeito, né? E aí a gente começa a sentir, né? Como se esses espíritos, ele traz, né? Também, né? Como ele traz a força para você lutar e também o conhecimento, né? Então tudo isso vem através, né, de nós também, né? De nós, ser humano, né? Se nós começamos a respeitar, primeiro respeitando o pai e a mãe e o grande espírito, e para frente, né, quem vai dizer é você, né? Se por acaso eu pego um objeto aqui que não é meu, será que está certo isso? Se eu sentir que não está certo, eu não vou tocar. E se eu quero errar, então eu vou pegar, eu vou tocar, vou fazer alguma coisa. Então vai depender, né, de nós, né, para nós receber esse grande espírito, mas também estar fazendo o que é certo. Sim. E a cada escolha que a gente faz, a gente ou se aproxima ou se afasta Exatamente. do espírito. É. Porque quando nós, um povo, vai fazer uma dieta do muká, que é a maior, a principal, né, porque é de um ano. O meu pai falava, do jeito que você foi, tu não volta mais. Não volta mais. Se você não aprendeu coisa boa, mas também aprende coisas ruins, né? Então, é como você falou, né? Então, assim, o medo é de que você pode voltar com as coisas ruins, né? Porque aí, se você começar a não falar a verdade, você nunca mais vai parar de não falar a verdade, sempre vai falar errado, né? Se você é acostumado né, de levantar um falso, brincadeira, você só vai viver daquele jeito. Então, se você aprendeu, então vai voltar com o aprendizado. Tudo isso traz através da tua dieta. Na dieta sempre falavam para mim, atenção, na dieta não pode nem sequer ouvir, nem pode falar besteira. E isto era dito muita vez, não pode falar besteira, não pode falar besteira. E que o pajé é sempre a avisar, sempre vem coisa para atrapalhar a dieta, sempre vem coisa para atrapalhar a dieta. E eu depois comecei a observar que realmente era assim. Se não é um pensamento, é uma irritação, é alguma coisa, não é? E quanto mais equilibrados e atentos nós tivermos ao nosso pensamento, melhor vai correr a dieta, não é? Orai e vigiai. Exatamente. O contrário também acontece. Nós até temos uma história curiosa juntos, que é que ele estava a dizer: aquilo que eu dedicar na minha dieta, se eu falar mentira, eu vou ser um mentiroso, eu saio da dieta um mentiroso. Se eu passar a minha dieta a pensar em preocupações, eu vou sair da dieta como uma pessoa preocupada. Então na dieta acontecem realmente muitas coisas, os mistérios. Então, certo dia, 5 e pouco da manhã,
eu e o pajé encontramos lá no meio do terreiro o fogo, ali nunca apaga, tem sempre ali um fogo a guardar a aldeia, não é? Então sentámos lá, às vezes começámos por ali o dia, conversar, às vezes só assim ali um pouco em silêncio, cada um introspectivo. Eu interrompo o silêncio a dizer assim: oh meu pajé, estou com pena que já não cheguei a tempo do feitio de Uni. Portanto, de ayahuasca, tinham feito uma semana antes de eu chegar. Eu, é pena, mas um dia vai dar certo. Eu ainda sem saber quando é que voltaria à floresta. Eu, um dia vai dar certo e eu ainda vou estar aqui a fazer um feitio. Isto eram 5 e pouco da manhã, por volta das 7 entrou uma tempestade na floresta com um vento forte. Isto foi uma coisa de 1h30, 2 horas. À hora do almoço, encontro-me com o pajé e eu: meu filho, vê bem como é que são as coisas. Você estava falando, queria participar do feitio do Uni, que já não ia participar, agora você vai participar mesmo. Eu fiquei assim: como é que é isso? Será que alguém convidou de outra aldeia para nós irmos a um feitio? Então, como é que é isso? Então o vento derrubou aquele pé de pama, que é uma fruta que tem lá, que era onde estava o cipó, não é? Que é uma trepadeira que cresce sempre junto a outras árvores. Então não vamos desperdiçar a medicina não, agora vai ter feitio. Está vendo? Então eu depois apercebi-me que realmente o nosso poder de manifestação na dieta também é muito grande, tanto para o bem quanto para o mal, não é? Então foi engraçado que eu peguei nestes ensinamentos de não faças isto porque dá errado, então e se eu fizer o oposto, capaz de dar certo? Então trouxe essa perspectiva também para o meu dia-a-dia. Há pouco falaste-me da minha experiência com a dieta, acho que isto é importante dizer. E que o quão importante é nós na dieta estarmos atentos ao nosso pensamento, ao nosso Xinã, não é para as coisas correrem bem, porque somos privados de muito. Então foi isso também que eu transportei para o meu dia-a-dia, esse tal orai e vigiai. Sim, porque a descer todos os santos ajudam. Sim. A subir há muitos obstáculos, não é? E a felicidade e a gratidão que eu sentia por poder estar ali naquele momento a fazer o que estava a fazer fez com que as coisas apareceram as coisas difíceis, apareceram os obstáculos, só que o meu estado de gratidão, o meu estado de felicidade era tão grande por aquilo que eu nem deixava isso chegar perto. E então eu percebi-me, ok, também é importante isto no dia-a-dia. Se eu estiver blindado com esta felicidade de estar onde estou, de estar como estou, de ser quem sou, de viver bem comigo 24 horas por dia, se eu estiver com esta gratidão, o grande espírito, ao Criador, Deus, o que quer que quisermos chamar, pelo dom da vida, pelo caminho que escolhemos e que nos escolhe muitas vezes, não é? Então vamos estar muito mais blindados com as coisas que sempre nos vão aparecer Sem dúvida, para atrapalhar. Sem dúvida. Foi dos grandes ensinamentos que eu trouxe da dieta. E eu tive uma mudança grande depois da minha dieta. Aí é onde tudo mudou. Aí através, do sonho, através da admiração, recebi as cantorias. E através do sonho também, estudei um pouco do sonho, o que é um sonho para nós, um povo. Então, cada coisa, se tu sonhar com a terra, tem um significado, sonhar com o vento, com a água, tudo que você sonhar, tem um símbolo. Sim, um simbolismo, exatamente. E aí eu, veio onde veio a minha mudança, foi, tem gente de 17 anos, de experiência de dieta, que fez de mucai, fez tudo. E eu fiz, por último, eu sou o último aluno do vovô Iauá, filho dele. Depois que o derradeiro aluno sou eu, ele fez a passagem. Então, as experiências que a gente tem, mas primeiro tem que ter
tá com o pé no chão. Tem muita paciência, né? Tem muita paciência. Para você receber tudo isso que você precisa, há muitas provações. É uma jornada. Sim. Né? Então, foi uns processos de ensinamento, né? Um processo, né, de provações. Às vezes vem uma provações, se você está preparado, se você é um pajé, como é que você vai agir, como é que você vai começar a palavra, né, para você poder chegar onde começa pela uma história, para chegar até onde é preciso, né? Não é chegar de uma vez e dizer isso não. A gente vai pegando, juntando para depois, né? E aí tudo vai em paz, tudo, né? Então tem que ter, né, tudo isso, né, é uma transformação. Depois desse estudo, né, que você recebe dentro de você o amor, a paciência, o respeito, né? Daí começa a chegar as coisas também, que é do grande espírito, que é uma cantoria, né? História, sim, história, conta com a história nossa, né, que eu já vi meu pai contando, né, outras pessoas, meu tio, né, o vovô João. A história à volta da fogueira. Sim, volta da fogueira, né? Então, é uma transformação de cada um de nós, né? Eu pedi para mim ser um pajé rezador, né? E outro já pedi ser um pajé medicinal. Então cada um tem sua função que você do coração, que você pede, né? Pedem para as cantorias, né? Para cantoria também. Cantoria, exatamente. Cantoria é o rezo para cantoria, né? Então cada tem o seu, né? É tipo assim, cada rezo é uma coisa. Tem uma reza para sabedoria, tem uma reza que você está doente, né? Tem uma reza que você tá precisando, porque, né, a gente sente que você está precisando, seu espírito, né? O concerto mais bonito e que mais me impactou na vida foi o da cerimónia de Uni em que eu participei. E com músicos muito anónimos e humildes. Uhum. Um violão, um djembé e uma voz ou duas. Impressionante. Impressionante mesmo. Pajé, o nosso tempo está a terminar. Muito grato. Obrigado. Muito grato, Diogo. Grato também pela oportunidade. Pajé, quer deixar uma última mensagem para quem nos está a ouvir? Sim, posso sim. A minha mensagem que eu quero deixar, né, que aqui para onde eu vou, né? Primeiro, assim, é confiar no grande espírito, né? Acima de todas as coisas, né? E o segundo é ter um amor pelos seus filhos, né? Pela família que tem, né? Isso aí traz muita força. Isso traz para você uma alegria, porque você não tem peso, né? Quando você não cuida ou não zela do que é para ser zelado, você tem culpa de alguma coisa, né? Então a mensagem que eu quero deixar, né, aqui, dizendo assim, que no Kanshuni, que é o grande espírito, né, da humanidade, que é de todos, que vem trazer a cura para as pessoas daqui da Terra, né? Então as curas também tá através, né, dos conhecimentos, né? Principalmente eu tive esse período da minha vida, né, é para mim poder trazer a mensagem da floresta, né, e poder ajudar qualquer pessoa que está precisando. Pode ser mulher, pode ser criança. Isso aí, para mim, é o que eu quero fazer, né?
Então a mensagem que eu quero dizer, vamos confiar e vamos poder, né, poder ser mais humano, né, para que a humanidade esteja, né, no caminho, né, que estamos precisando buscar aquela luz para nos focar onde está faltando clarear, onde tem a escuridão. Muito grato, Né? Pajé. Então, assim, obrigado, Diogo, né, por ter me trazido. Como eu não tenho muito costume com essas coisas, para mim eu, né, comecei meio a ficar com medo, mas disse, não vou me concentrar. Muito grato, Pajé. Por ter chegado, ter aqui a presença aqui do Antônio, né? Antônio. Do Antônio, nossa, gratidão mesmo, né? Pelas conversas que tivemos. Muito grato também, Pajé. Rausch. Quer terminar com uma cantoria? Se eu posso, sim. Sim. Muito grato. Tá bom. Ajo vereja, ajo vereja, ajo vereja, vereja, ajo vereja. Ore dama, ore dama, ore rindama, rindama, ore dama. Ajove, 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 ajove. Yawa shenira, yawa shenira, yawa shenira, shenira, yawa shenira. Miya manui, miya manui, miya manui, manui, miya manui. Ush, 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 ush. Ouch, ouch, ouch. Mas